Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, essa maravilhosa obra de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, nós terminamos o capítulo 8, e vamos começar aqui o capítulo 9, né? Então, o capítulo 9, que não daria nem para nós fazermos aqui um resumo do capítulo inteiro, de tão intenso que ele é, na minha opinião pessoal, acho que é um dos, né, talvez mais cheio de emoções, grandes, fortes emoções, todos eles, né, todos, porque daqui para frente também é um livro que é difícil a gente falar qual, né? Acho que é de cada um que lê e vai se identificar mais com esse ou com aquele capítulo que vai chamar mais atenção. Mas, assim, para mim, esse capítulo da morte de Estevão que nós terminamos, ele é muito especial, porque é um misto de, puxa, Estevão, né, desencarnou. Mas nós vamos ver que esse capítulo encerra, e nós não estamos nem na metade do livro ainda. E esse capítulo, né, encerra a participação de Estevão como encarnado. É que era um espírito tão intenso não, é tão forte, marcante sua presença, sua grandeza, a sua moral tão elevada, que é um personagem que nós, né, queremos, o nosso inconsciente fica querendo que esse personagem esteja sempre presente, mas ele estará, só que não mais encarnado, né? Então, mas é difícil o nosso apego mesmo à matéria é difícil a gente lidar que um personagem desse teve que partir assim, né? Mas, enfim, né, nós vimos aqui o finalzinho do capítulo, né, que foi aquele encontro entre os três, entre Abigail, seu irmão, Gesiel, Estevão, né, agora Estevão. Ela descobre que aquele Estevão que seu tão amado noivo não suportava, achava que era um contraditor ali da lei, né, que ela não fazia ideia de quem fosse, mas ali no dia da sentença, do julgamento daquele homem, né, que ela achava que era tudo aquilo que era aquele subversor, digamos assim, da lei mosaica, que seu noivo pintava, né, falava para ela, quando ela vê é o seu próprio irmão. E é aquele reencontro ali emocionante nos instantes finais, a grandeza e o altruísmo moral do Estevão até nos últimos instantes, quando ele não guarda nenhum ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, como nos diz o Evangelho, contra Saulo, mas pelo contrário, ele fala aquelas palavras assim que para mim são tão marcantes, né? Que ele certamente é um homem bom, defendeu Moisés com todo o vigor até o fim. Imagine quando ele conhecer Jesus, o que ele não fará. Ou seja, se por Moisés ele fez com esse vigor, imagine quando conhecer Jesus, né? Enaltecendo ali, enxergando nele todo o potencial que ele tinha de um homem de um vigor mesmo, né? E de fato a gente sabe que chegou um momento dentro do cristianismo, lembrando que nessa época não existia esse nome ainda, né, de cristianismo, mas seria necessário, e Jesus sabia, né, que seria necessário haver alguém, uma figura com todo esse vigor, precisaria ter esse vigor, e o vaso escolhido seria e foi Saulo, né? Bom, então continuando, né, e aqui nós vimos também lá no final que após toda essa revelação, Saulo não conseguia, seu orgulho ainda era muito grande, e ele não conseguiria conviver ali com Abigail, e também certamente algum mecanismo psicológico ali no que tange a sentimentos de culpa, ele talvez não conseguisse naquele momento
conviver ali com a sua amada, sentindo lá no fundo, embora seu orgulho não permitisse que ele assim declarasse, mas a gente percebeu ali nas falas dele que ele não conseguiria conviver com a culpa de ser o algoz do irmão da sua amada. Então, por essa razão, né, ou seja, pelo seu orgulho, pois ela falou que ela esqueceria, e vemos que era um espírito também ali de grande monta, né? Abigail já era um espírito muito preparado, uma mulher realmente diferenciada. Ela se coloca, né, na situação assim, olha, ninguém vai saber de nada, isso ficou para trás, vamos continuar, né? Mas Saulo não tem condições de fazer assim, e ele rompe com ela, né? Ele termina com ela, leva-a de volta para a casa dos seus pais adotivos, em Jope, né, que era a cidade ali, leva ela de volta para a casa de Zacarias e Ruth, e rompe definitivamente com ela, que fragilizada depois de tantas coisas que ela já passou na vida, tantas dificuldades, tantas dores, tantas decepções, mas ela não suporta e ela cai enferma, doente. E antes, né, não nos esqueçamos que ela ficou curiosa para saber quem seria esse Jesus. Afinal, ela conhecia seu irmão, conhecia o caráter do seu irmão, sabia que ele era a pessoa mais sensata que ela conhecia e que ele não poderia ter perdido isso. Então, se esse Jesus o seduziu a ponto dele morrer por ele, certamente alguma coisa de especial haveria ali, ou seja, despertou nela a curiosidade. E assim nós começamos o capítulo o próximo capítulo agora, que é o capítulo 9, que o nome já diz, Abigail cristã. Ou seja, ela ficou curiosa para conhecer quem é esse Cristo que meu irmão tão sensato não poderia estar enganado. Eu quero conhecer também para saber o que é. E veja que agora ela está desiludida, ela não tem mais nada, nem ninguém, né? Ela tinha esperança do casamento com o noivo, mas até isso ela perdeu, né? O noivo rompe com ela, o seu irmão agora está morto, de fato, morreu em seus braços, então ela fica ali desiludida, né? O que resta para ela? Então, vejamos agora, a partir de agora, o que Abigail vai fazer para tentar consolar seu coração, né? E começamos então aqui o capítulo 9, Abigail cristã. Então vamos lá. Desde o martírio de Estevão, agravara-se em Jerusalém o movimento de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho. Veja que o nome ainda é o caminho, né? Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na verdade tem alguns, né, o Divaldo coloca que seria eu sou o caminho da verdade e da vida, né? E que ninguém chegará ao Pai senão através dele. Então, assim, na verdade, né, o caminho aqui se referindo aos seguidores que seguiam com Jesus ali na época que Jesus estava entre eles, né, eles seguiam ali pelos caminhos, né, Jesus andando na frente e eles atrás. Por isso que eram o nome que ficou eram os homens do caminho, né? Porque eles caminhavam. Como se fora tocado de verdadeira alucinação, ao substituir Gamaliel nas funções religiosas mais importantes da cidade, Saulo de Tarso deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel. Veja, então, ele conseguiu seu intuito, com muita dor, né? Ao custo de uma dor pessoal e íntima muito grande, perder ali a mulher amada, mas ele conseguiu as glórias da terra. Ele, de fato, foi alçado ao cargo máximo ali, ocupando o lugar do seu ex-professor Gamaliel, que também havia se convertido, se convertido não vou dizer, mas estava ali simpatizando, profundamente simpático e amigo das ideias dos homens do caminho, né? Que também o deixa muito chateado, né?
Na verdade, chateado é pouco, ele fica irado, né? Então aqui, ó, ele alcança o triunfo. E diante desse poder todo que ele tem, ele meio que, como diz Emmanuel aqui, meio que fascinado com o poder, ele quer usar toda a sua força para tentar ali acabar com essas situações ali do caminho que ele julgava como fanatismo, né? Impiedosas devassas foram ordenadas a respeito de todas as famílias que revelassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. Então a perseguição continuou implacável. A igreja modesta, onde a bondade de Pedro prosseguia socorrendo os mais desgraçados, era rigorosamente guardada por soldados. Então eles ficavam ali, se respirasse mais fundo, iam presos, né? Então era rigorosamente guardada por soldados com ordem de impedir as prédicas que representavam o brando consolo dos infelizes. Então a casa dele ficou lá, ele podia continuar ali cuidando como se fosse ali um hospital, né? Daquelas pessoas naquela situação, doentes, idosos, crianças abandonadas, ele poderia continuar fazendo, digamos assim, aquela atividade de assistência social, porém, sem pregação nenhuma. Não poderia haver ali uma prática, um culto religioso ali, uma menção sequer ao Messias, né? Então, olha, com ordem de impedir as prédicas, ou seja, as manifestações ali, religiosas, né, que lembrassem Jesus. Obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico, o moço tarcense entregava-se aos maiores desmandos e tiranias. Homens de bem foram expulsos da cidade por meras suspeitas. Operários honestos e até mães de família eram interpelados em escandalosos processos públicos que o perseguidor fazia questão de movimentar. Então ele estava, né, ali perseguindo mesmo. E ainda mais agora tão ferido como ele estava, com tanta mágoa, com o coração machucado, ele queria despejar toda essa dor em cima daqueles que ele entendia que eram seguidores daquele que ele entendia que era o responsável pelas suas desditas. E quem que ele achava que era o responsável por toda a sua infelicitação? Jesus, né? Então, ele achava que Jesus era o culpado por todas as desditas que ele estava vivendo. Então, quem seguisse Jesus era alvo ali dele querer vingar toda essa mágoa, toda essa dor, esse fel que ele cultivava dentro dele, né? Não importava quem fosse, olha, homens, operários honestos, mães de família, não importava, né? Iniciou-se um êxodo de grandes proporções, como Jerusalém de muito não viu. O que é êxodo, né? O povo começou a fugir, a cidade começou a ficar vazia, ninguém queria ficar lá com medo dele, né? Então, se houve um êxodo de grandes proporções, significa que muita gente já era simpática às ideias do Messias, não? Então, olha, iniciou-se um êxodo de grandes proporções. O caminho, né? Então o caminho aqui, entre aspas, como Emmanuel coloca, é a casa de Simão Pedro. O caminho havia seduzido para suas doces consolações a alma do povo, cansada de incompreensão e no sacrifício. Livre das prestigiosas advertências de Gamaliel, que se retirara para o deserto, e sem a carinhosa assistência de Abigail, que lhe facultava generosas inspirações, o futuro rabino parecia um louco em cujo peito o coração estivesse ressequido. Então, assim, quem era ali digamos assim, os dois que contrabalanceavam toda aquela impulsividade dele?
A noiva amada, Abigail, com toda a sua doçura, ela sempre ponderava e acalmava ele, né? E o Gamaliel, que era aquele seu professor, aquele seu mestre que ele tinha como um pai, era uma autoridade que de fato ele respeitava demais, né? Então aqueles dois, com seu temperamento naturalmente mais brando, conseguiam abrandar um pouco o temperamento muito efusivo dele, né? Só que os dois estavam afastados dele. Gamaliel foi para o deserto, aposentou-se, ele ocupou o cargo, né, simpatizante das ideias do caminho, que foi um golpe para ele, e Abigail romperam, como dissemos há pouco, irmã do seu maior inimigo, segundo ele entendia, que era o Estevão. Então ele fica sem esses dois contrapontos, né? Então ele estava uma panela de pressão a ponto de explodir, porque ele não tinha mais aqueles dois contrapontos ali. Imagine viver assim, né? Como não devia ser terrível para ele também. Então ele ficava, olha, parecia um louco. Ele no meio dia e noite ali, obstinado mesmo na caça, né? Na caça dos homens ali, das pessoas seguidoras, os simpatizantes do caminho. Debalde, mulheres indefesas suplicavam-lhe piedade. Inutilmente, crianças misérrimas pediam complacência para seus pais, abandonados como prisioneiros infelizes. Então, prendia todo mundo, enfim, né? Mas ele estava ali inflexível. O moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa. As rogativas mais sinceras encontravam no seu espírito um rochedo áspero, incapaz de compreender as circunstâncias que lhe haviam modificado os planos e esperança da vida, e imputava o insucesso de seus sonhos de mocidade àquele Cristo que não conseguira entender. Então ele achava que tudo aquilo que ele sonhava e que não deu certo, no caso aqui do casamento com Abigail e tudo mais, né, era culpa do Cristo. Então, olha só o que ele sentia, né? Emmanuel está narrando aqui todos os sentimentos que animavam Saulo nesse momento. Olha, então, olha, imputava o insucesso dos seus sonhos de mocidade àquele Cristo que não conseguia entender. Odiá-lo-ia enquanto vivesse, né? Odiá-lo, para ele queria alimentar aquele ódio ao Cristo enquanto vivesse, que ele achava que era o responsável pelas suas desditas. Não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta, persegui-lo-ia na pessoa dos seus caudatários, né, dos seus simpatizantes, seguidores, através de todos os caminhos. A seu ver, era ele, o carpinteiro anônimo, o causador dos seus fracassos em relação ao amor de Abigail, agora envenenado no seu coração impulsivo por sentimentos estranhos que dia a dia cavavam profundos abismos entre sua figura inovidável e as lembranças que lhe eram mais carinhosas. Não mais voltar à casa de Zacarias, né, o pai adotivo ali de Abigail. E embora os amigos da estrada de Jope instassem por suas notícias, mantinha-se irredutível no círculo do seu egoísmo sufocante. De vez em quando sentia-se premido por uma saudade singular. Experimentava imensa falta da ternura de Abigail, cuja lembrança nunca mais se lhe havia apartado da alma enrijecida e ansiosa. Mulher alguma poderia substituí-la no carinho do seu coração. Entre angústias extremas, recordava a agonia de Estevão, sua invejável paz de consciência e palavras de amor e de perdão. Veja, né? Olha, recordava a agonia de Estevão, ou seja, isso daqui já são os impulsos da culpa, né, tocando nele. Em seguida, via a noiva genuflexa, implorando-lhe amparo, com um clarão de generosidade nos olhos súplices. Jamais esqueceria aquela prece angustiada e comovedora que ela fizera ao abraçar o irmão nos derradeiros instantes da vida. Não obstante a perseguição cruel que o transformá-la
Vamos lá. Não obstante a perseguição cruel que o transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho, Saulo sentia que suas necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação. Então, veja, aqui é um exemplo um exemplo clássico, né, da dor remédio. Ele está sofrendo, né? Ele está sofrendo, ele está com seu espírito, embora ele esteja aí nessa perseguição, ele não está sabendo como canalizar essa dor, mas ele já está sentindo necessidade de consolo, tanto que ele fica pensando em Estevão. Não usa esse termo, mas me parece que ele chega a invejar, né, aquela serenidade que Estevão tinha, que ele fez tudo o que ele fez e em nenhum momento Estevão perdeu a serenidade. Ele não conseguia entender, mas a impressão que dá é que ele gostaria de sentir da mesma forma, que ele buscava isso, né, também. 8 meses de lutas incessantes passaram sobre a morte de Estevão, quando o moço tarcense, capitulando ante a saudade e o amor que lhe dominavam a alma, resolveu rever a paisagem florida da estrada de Jope, onde, por certo, reconquistaria o afeto de Abigail, de maneira a reorganizarem todos os projetos de um futuro ditoso. Então, ele chegou a pensar, só que 8 meses depois. 8 meses, gente, é quase um ano, né? 8 meses. O que será que depois de 8 meses, né, de tanta dor ali, ele começou a sentir só então que ele foi pensar em voltar lá para ver como é que ela estava, né? E talvez em reatar. Então é assim, ele deu um fora nela, né? Um fora de maneira assim até cruel, e ele achava que agora, 8 meses depois, era só voltar e falar, vamos voltar e tá tudo bem, né? Vamos ver. Olha lá. Tomou o carro minúsculo com o coração opresso. Quantas hesitações não vencera para retornar à antiga situação, humilhando a vaidade de homem convencionalista e inflexível. Então foi duro para ele tomar essa decisão, mas ainda assim ele está começando a mudar, né? A luz crepuscular, veja que ele está começando a mudar, mas ainda não chegou, ainda não está na estrada de Damasco, né? Então tudo, veja que assim como na parábola do semeador, né? Tudo no seu tempo, não adianta. Aquela semente lá, vamos dizer que ele era aquela semente que caiu no pedregulho, né? Agora essa semente já está começando a cair no meio do espinho. Então, assim, ele está começando a preparar o seu terreno íntimo para a estrada de Damasco, como nós veremos lá à frente. É o próximo capítulo. Então, ele está começando. Veja como que é bonito esse trabalho de reforma íntima e como a dor, não deveria ser, mas como a dor é o Chico Xavier, que eu acho que é ele que fala que a dor é uma enfermeira poderosa, né? Então ele tá, né, a dor ali no seu coração, a dor da perda da mulher amada ali, depois de 8 meses arrastando corrente, sofrendo, ele conseguiu ter ali um pouco de autoflexibilidade para ir atrás dela, que é o que ele vai fazer agora, né? Olha, a luz crepuscular enchia a natureza de reflexos de ouro fulgurante. Aquele céu muito azul, a verdura agreste, as brisas cariciosas da tarde eram os mesmos. Sentia-se reviver. Sonhos e esperanças continuavam, também intangíveis. Então ele está durante o caminho, né? Ele vai observando ali toda aquela natureza e é como se ele voltasse lá no passado, com toda aquela alegria quando ele ia visitar lá a sua noiva. E refletia na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida, sem humilhação para sua vaidade. Ele estava tentando ver de que jeito que ele ia chegar lá na Abigail. Ele estava pensando, como é que eu vou chegar lá por cima, né? E, bom, né? Sem
sem se sentir humilhada a sua vaidade. Como é possível, né? Como é possível aqui ele não ter que renunciar um pouco da sua vaidade ali para poder pedir perdão para ela, que era o mínimo que ele teria que fazer, né? Bom, mas ele está pensando como que ele vai fazer isso. Contar-lhe-ia, então ele está pensando, olha, então a estratégia é essa, olha, contar-lhe-ia sua desesperação. Então, ele vai se vitimizar. Diria das suas insônias, da continuidade, do imenso amor que em nenhuma circunstância conseguira destruir. Embora mantivesse, mas veja que ele não fala em perdão, né? Ele não cogita isso. Embora mantivesse firme o propósito de omitir toda e qualquer alusão ao carpinteiro de Nazaré, falaria a Abigail do remorso por não lhe haver estendido mãos amigas no instante em que todas as esperanças de sua alma feminina se haviam abalado, ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão em circunstâncias tão amargas. Então ele ia falar que vai reconhecer que foi muito duro com ela, né? Mas não vai falar em perdão, né? Fala em remorso, mas não em perdão. Esclareceria os detalhes dos seus sentimentos. Havia de referir-se à recordação indelével da sua prece angustiosa e ardente quando Estevão penetrava os umbrais da morte. Atraí-la-ia ao coração, que jamais a esquecera, beijar-lhe os cabelos, formularia novos projetos de amor e felicidade. Mergulhado em tais pensamentos, atingiu a porta de entrada, identificando as roseiras em flor. O coração batia-lhe descompassado, quando Zacarias surgiu com grande surpresa. Um abraço demorado assinalou o reencontro. Abigail foi objeto de sua primeira interrogação. Então, ele encontra Zacarias, ele se abraça e ele pergunta sobre Abigail. Com estranheza, notou que Zacarias entristeceu. E aí, olha, o Zacarias, ele pergunta de Abigail e o Zacarias vai responder para ele. Pensei que algum de teus amigos já te houvesse levado a desagradável notícia, começou dizendo, enquanto o jovem buscava ouvi-lo ansioso. Abigail, há mais de 4 meses, adoeceu dos pulmões, e para falar com franqueza, não temos qualquer esperança. Saulo fizera-se lívido. Logo depois que voltou precipitadamente de Jerusalém, esteve mais de 1 mês entre a vida e a morte. Em vão nos esforçamos, eu e Ruth, para restituir-lhe o viço e as cores da juventude. A pobrezinha entrou a definhar e em pouco tempo acamou-se abatida. Solicitei tua presença com ansiedade, a fim de resolvermos o possível em seu benefício, mas não apareceste. Parecia-me que um ambiente novo lhe proporcionaria um restabelecimento de saúde, mas faltaram-me os recursos para uma iniciativa mais ampla, tal como se impunha. E aí Saulo, então ela ficou muito doente, né? E Zacarias não tinha recursos para mandá-la ali para um outro ambiente, né, que pudesse ajudá-la na recuperação da saúde. Pediu para que alguém chamasse Saulo, mas ele não veio, né? E então ele diz para Zacarias, mas Abigail fez alguma queixa? Olha a preocupação dele. Mas Abigail fez alguma queixa a meu respeito? Perguntou Saulo aflito. Olha a culpa, né? E vejamos a grandeza dela. De modo algum. Veja que Zacarias, ela não contou para ninguém, ela não difamou Saulo. Ela não difamou ele. Ela poderia ter falado dele, mas veja o que é o amor verdadeiro. Ela não falou que ele ela não contou que Gesiel que o Estevão que foi apedrejado era o seu irmão Gesiel, não falou que Saulo rompeu com ela não falou nada, ela simplesmente adoeceu e ficou calada. E a preocupação dele é essa, né? Será que ela falou que foi que eu fiz? Mas ela não falou nada.
De modo algum. Aliás, o regresso inesperado de Jerusalém, a enfermidade súbita e teu injustificável afastamento desta casa eram de molde a causar-nos dúvidas e receios. Mas logo se verificaram melhoras positivas após o período mais agudo da febre, e ela nos tranquilizou a respeito. Explicou a necessidade da tua ausência, disse estar ciente dos teus muitos afazeres e encargos políticos. Referiu-se com gratidão ao acolhimento que lhe dispensaram teus parentes, e quando Ruth, para confortá-la, qualifica de ingrato o teu procedimento, Abigail é sempre a primeira a defender-te. Então, né, mulher, né, a Ruth já com aquela sensibilidade feminina mais aguçada, não compreende, mas como que ele larga tudo, coloca toda a carreira, o trabalho dele à frente e não tá nem aí para você doente? E aí vem com aquela, né, já tentando ali falar alguma coisa, né, do Saulo, mas a Abigail vai e defende. Então, quer dizer, veja que para um espírito orgulhoso isso fere muito mais do que uma ofensa, né? Saulo quis dizer alguma coisa. Ai, já deu horário, gente. Não vou continuar. Nossa, já deu 30 minutos aqui. Vamos então deixar para a gente continuar. Vamos continuar aqui essa leitura na próxima semana. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando essa história maravilhosa. Fiquem com Deus. Uma boa semana a todos.